E aí galera, beleza? Tudo bem? Então, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o jogo Zelda Breath of the Wild. Por que eu resolvi gravar um vídeo sobre? Essa semana eu vi vários vídeos do jogo falando sobre como foi feita a soundtrack do jogo, né? Soundtrack que é a trilha sonora. The Music of Breath of the Wild, de um canal chamado Mark Brown, é o nome do rapaz e do canal também. E In Defense of Zelda Breath of the Wild Soundtrack, que é um vídeo de um canal chamado GameScore Fanbase, onde ele fala sobre como foi feita a trilha sonora e tudo mais, e defende também a trilha sonora, porque eu vi muitos, vamos dizer assim, ataques ou descontentamentos com a trilha sonora desse jogo, que eu vou estar explicando mais pra frente e colocando minha opinião também. E todos eles estavam em inglês, então eu pensei, putz, muita gente aqui no Brasil não sabe falar inglês e se interessa pelo jogo e por essas coisas de como ele foi feito, como ele foi produzido. E aí eu resolvi fazer um vídeo pegando em base esses vídeos que eu vi em inglês e falar pra vocês aqui o que eu achei do jogo, também colocando minha opinião, e sobre tudo, né, o que engloba o jogo, os gráficos, a soundtrack e das propostas que a Nintendo teve fazendo o jogo, certo? Uma coisa que a gente tem que notar, dentre todos os jogos do Zelda, que não é tão difícil assim de notar, é que todos os jogos eles tendem a seguir uma linha do mercado de jogos. Então, alguns tendem um pouco mais para, vamos dizer assim, um terror, um jogo mais sério, ou outros tendem a ser um jogo mais, vamos dizer assim, family friendly, né? Então, por exemplo, você tem o Zelda Wind Waker, que é aquele jogo em que o Link ele tá num barco e aí você navega pelo grande oceano e tal, e é um ótimo jogo, muito bom, recomendo para todo mundo que gosta de Zelda. E, bom, você vê que nesse jogo o gráfico ele é bem marcado por ser muito desenhado, né? Ele tem essa proposta artística de ser um jogo bem, não puxando para a realidade, ele puxa muito mais para o desenho e para a questão artística, né? E você vê, por exemplo, no Zelda o Twilight Princess, ele é um jogo que o gráfico ele tende muito mais para uma coisa realista, ele tenta ter essa questão de representar bem a realidade, né? E tem aquele gráfico mais escuro, que tende a uma coisa um pouco mais dark, assim, até pelo momento em que o jogo foi lançado, né? No momento meio que ali de disputa com PlayStation 3, Xbox e tal, e aí eles lançaram com essa proposta do gráfico mais sério, mais pé no chão. E aí, por exemplo, um jogo um pouco antes do Nintendo Wii também, o Zelda Skyward Sword, que ele não é um jogo que tende tanto assim pro realismo, ele tende um pouco a ter essa questão do gráfico parecido um pouco com por exemplo, parecido com o ser humano, parecido tal, assim com a realidade, mas ele também tem puxa muito pro lado artístico da questão de ser um jogo que representa muito a paixão, o início da paixão ali, né, da Zelda e do Link, desse amor que eles criam e da questão que eles são só amigos no começo do jogo e tal. Não vou falar mais para não dar spoiler, mas esse é o jogo que representa o primeiro jogo na linha cronológica, é o começo de tudo, né? Então recomendo muito jogar esse jogo também, porque para entender todo o universo. E com Breath of the Wild também não foi diferente, né? Houve uma quebra de proposta dos outros jogos diferente na questão do gráfico e da trilha sonora principalmente. Nesse jogo, a proposta de gameplay foi um jogo RPG, né? Assim, não um RPG, aquele, vamos dizer assim, raiz, em que você cria seu personagem e tal, essas coisas. Ele foi aquele RPG como falam que o The Witcher é um RPG, né? Você tem essa questão do mundo aberto, de você poder conversar com as pessoas e ter essa questão da itemização, essa é uma palavra interessante, itemização de muitos tipos de espada, roupas, colorir as roupas, customizar e tal, essas coisas todas. Na minha opinião, o jogo fez isso de uma maneira excepcional, né? Eu gosto muito de RPG como, por exemplo, Skyrim, né? Que você cria seu personagem, escolhe sua classe e tal. Mas eu acho que conseguiu representar muito bem e ocupar os espaços que um RPG tem que ocupar de ser um jogo grande, um jogo que você faz muitas coisas, né? Bom, vamos falar sobre o gráfico e a arte do jogo. O que muda muito nesse Zelda dos outros jogos? Ele tem um gráfico
de desenho, cartoonizado, vamos dizer assim, mas isso não é uma novidade porque o Wind Waker e toda aquela linha de jogos ali do DS e tal também tem essa questão do gráfico desenhado. O que muda? O traço do desenho ele não é ocidental, ele é um traço muito puxado para o oriental. Quem assiste, por exemplo, os filmes, animes do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, vai ver que existem muitas semelhanças, muitas delicadezas do desenho oriental, do traço de mangá, né? Do traço do anime também. Uma das coisas do visual que é muito notável é como o jogo Breath of the Wild ele apela para a natureza, né? Por um cenário pós-apocalíptico, onde já, por exemplo, você tem aqueles perseguidores que tem umas patas assim que te seguem. Alguns deles já estão desativados, eles estão velhos, já consumidos um pouco por musgo, pela vegetação, e ele apela muito para esse cenário pós-apocalíptico, né? A primeira coisa que a gente nota é que os sons do jogo, isso é uma característica também do Zelda, da linha de jogos do Zelda, que eles mantêm alguns sons para manter uma linha familiar, de você ouvir um barulhinho e falar, sabe? Por exemplo, quando você faz uma comida nova e aí ela fica pronta, ela faz um som típico aí do Zelda que eu vou colocar aí para vocês ouvirem. E também, por exemplo, quando você encontra um item raro novo, né, ele dá também o efeito que eu vou colocar aí pra vocês ouvirem. Então o jogo ele tende também essa parte de puxar ainda essas referências sonoras dos outros jogos, que é uma coisa clássica da série. É aí que a gente entra na grande mudança do jogo do Zelda, que é na questão da trilha sonora. O que difere tanto, o que causou tanta polêmica, vamos dizer, entre os fãs do Zelda? Bom, a gente sabe que a trilha sonora ela também muda bastante dependendo dos jogos, né? Você tem, por exemplo, o Zelda Majora's Mask, que ele é um jogo que você percebe que as músicas elas são um pouco assim, não te incomodam, mas elas são um pouco sinistras, tenebrosas, macabras, sabe? Com uns tons um pouco não normais e bons, gostosos necessariamente de ouvir para os nossos ouvidos. Ele é uma coisa que remete mais a uma coisa macabra, uma coisa mais tensa, mais de terror até. E, por exemplo, você tem o jogo Ocarina of Time, que ele tem uma trilha sonora, acho que é a mais icônica da série, que é completamente, vamos dizer assim, aventureira, né? Então, você ouve a música, você se sente inspirado para levantar e explorar e salvar a Zelda. Ela é bem bravia, né? É algo como o Condado do Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. Quando você ouve a música do Condado, você já se remete ao Condado, e conforme a música vai progredindo, você já pensa, putz, a viagem do Frodo e tal, é uma coisa semelhante, né? Porque você tem isso do Link sair da vila e progredir, e ir atrás da Zelda e descobrir o mundo, é uma coisa semelhante, né? Você tem o Skyward Sword, por exemplo, o jogo também, que ele tem uma trilha sonora bem melódica, bem romântica, para representar bastante o romance, né, entre a Zelda e o Link, o começo da relação, da amizade deles, que se progride, né, por toda a série. Como eu disse, o Skyward Sword é o primeiro jogo na ordem cronológica. Breath of the Wild, o que aconteceu? A trilha sonora é sempre muito marcante dentre esses jogos do Zelda, né? E o que incomodou um pouco, talvez, os fãs, foi a falta de trilha sonora que existe no Breath of the Wild. Conforme você vai jogando e andando pelos espaços, você percebe que a trilha sonora é muito sutil. Muitas vezes ela é só um piano, algumas notas soltas, e você fica assim só imerso no jogo, no som do jogo.
porque eu, na minha opinião, achei isso algo genial. Porque o jogo Breath of the Wild, ele já fala de wild, de selvagem, de algo que você está imerso na natureza. Então, você nessa imersão dentro da natureza, é importante com que você ouça o canto dos passarinhos, o rio, o som do rio correndo, né? Os seus passos na grama amassando ela. Então, quando você joga o jogo com fone, você percebe que é muito sutil, muito sutil esses sons, e que eles são muito bem gravados e bem delicados mesmo, para que você possa ficar imerso sem que tenha uma trilha sonora, né? E quando a trilha sonora ela entra em ação, vamos dizer assim, quando toca uma música, você percebe que é uma música que ela é bem lenta, ela tem uma questão um pouco nostálgica, mas também algo como se o Link carregasse um fardo. Ela é uma música que te remete a uma coisa pós-apocalíptica mesmo, porque Hyrule nesse jogo é um cenário pós-apocalíptico. Você vê, por exemplo, nas memórias do Link, que é uma coisa muito triste que acontece. Não é algo fácil de se aguentar, assim, vamos dizer, de se suportar no futuro, sabe? O Link, ele carrega uma culpa, ele se sente culpado pelo que acontece em Hyrule. Ele era o herói e ele não conseguiu salvar a Princesa Zelda, não conseguiu salvar todo o reino. E você vê, por exemplo, ele perdeu todos os amigos dele e ele não lembra mais de nada, praticamente, nada mesmo, né? E ele tem que ir recuperando essa memória durante o jogo. Tem a questão da Zelda também, a princesa, durante o jogo, isso não vou dar um spoiler, pode ser um spoiler, não sei, ela não necessariamente ela está ali presente fisicamente, ela está presente mais espiritualmente, porque ela teve que salvar o reino. Então, ela está ali presente mais ou menos assim, não fisicamente, ela está ali mais no plano espiritual. E ela carrega uma culpa muito grande. Quando você vê as memórias, você percebe que ela se sente muito culpada por tudo que aconteceu, até por conta da pressão do pai dela, de falar que ela era a responsável por proteger Hyrule contra o Ganondorf, que nesse jogo está chamado de Calamity Ganon, que ela tem uma rotina super dura de rezar, de também estudos sobre os mecanoides que tem, e que, né, ela se sente muito responsável. How did it come to this? The divine beasts, the guardians, they've all turned against us. It was Calamity Ganon. It turned them all against us. And everyone, Mipha, Urbosa, Rivali and Daruk, they're all trapped inside those things. It's all my fault. Our only hope for defeating Ganon is lost, all because I couldn't harness this cursed power. Everything I've done up until now, it was all for nothing. So I really am just a failure. All my friends, the entire kingdom, my father most of all. I tried and I failed them all. I left them all to die. Por toda a Hyrule você encontra pessoas que exaltecem o Link como um herói, e outras pessoas que dizem que ele é o culpado por tudo isso acontecer, e outras pessoas que nem conhecem mais ele, porque se passaram 100 anos desde que ele estava adormecido. E isso transmite muito para a trilha sonora do jogo, por ser uma trilha sonora não tão marcante, com sons marcantes, né? Bom, dos trechos que há uma trilha sonora marcante, existem trechos que você consegue ouvir bem a trilha sonora. Quando você está escalando uma das torres das Sheikah, né, torres que você sobe para sincronizar o mapa, ele utiliza elementos bem sutis do piano, que você consegue ouvir marcante. De fundo existem elementos de música eletrônica, como mais ou menos um sintetizador e uma batida bem baixinha, para relacionar o aspecto clássico de Hyrule com toda essa tecnologia que chegou há 100 anos atrás, que é uma tecnologia muito avançada, né? Então ele mistura os dois elementos e entrelaça de uma maneira muito boa.
sobre essa reclamação constante dos jogadores do Breath of the Wild sobre a falta de uma música quando você está jogando. E, bom, o silêncio é tão importante quanto a música, né? E como a famosa obra de John Cage, que é 4 minutos e 33 segundos, onde existem 4 minutos de música e 4 minutos e 33 de música, que na verdade é só o descanso dos músicos. Então eles comparados por 4 minutos e 33 minutos, às vezes em releituras podem ser menos tempo, em completo silêncio. E por que existe essa obra? Qual é a função dela? De dizer que música pode ser qualquer coisa. Quando você está em silêncio, deitado no chão, na grama, numa floresta, e você ouve os passarinhos, ouve um animal correndo, ouve um besouro passando, voando, tudo isso pode ser considerado música. Então não é uma falta de trilha sonora, não é uma falta de música. A questão é que você implementa essa trilha sonora com gravações que você consegue ouvir muito melhor dentro desse cenário da natureza de estar dentro do selvagem, que é uma das propostas muito fortes do jogo. Eu honestamente não acho que é a trilha sonora mais marcante de toda a série, com certeza não é, mas ela com certeza consegue manter a altura das outras trilhas sonoras e respeitar a proposta do jogo, com toda certeza. Então é isso, galera, esse é o vídeo, fiz uma pequena análise aí sobre o jogo Breath of the Wild, seus gráficos, a música e tudo mais, e é isso, espero que tenham gostado, valeu!